Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos hoje para a aula de número 36 do curso de Teologia Cético-Mística. Estamos na parte da oração e tentarei terminar hoje os graus de oração em Adolphe Tanqueray, o seu livro Compêndio de Teologia Cética e Mística, e depois passaremos ao Roio Marim. E depois continuaremos com a via iluminativa. Peço desculpas se houver um ruído, como se estivéssemos viajando num carro. Estou com o ventilador ligado aí, que já está meio tarde da noite. Estou tentando fazer um ruído branco para não prejudicar o sono dos meus pais. Bom, antes de começar a aula em si, peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, comentar embaixo, tirem suas dúvidas, compartilhem com seus amigos, rezem por mim e vê a playlist na descrição. Vê também os lançamentos da editora Assunto na descrição. Temos Nossa Senhora de La Salette e Outros Fatos Extraordinários, organizado por São João Bosco, com uma novena do Padre Rousselot, e também o meu livro aqui, Comentar as 15 Orações de Santa Brígida, meditando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos estão na descrição aqui embaixo. Comprem, que eu ganharei a porcentagem de vendas. Que mais? Se você se sentir generoso, pode dar um pix aí para mim, para fortalecer o canal. Este curso sempre será gratuito, sem inscrição também, e pretendo terminá-lo. Já são mais de 30 horas de curso aqui. Realmente é algo bem singular aí. Hoje em dia as pessoas geralmente cobram caro pelos cursos. Acho que um curso de 10 horas aí está por volta de R$100. Então este curso aqui já estaria 300 horas, já estaria R$300 e está saindo de graça. Bom, vamos então para os graus de oração em Tanqueray. Vou começar no parágrafo 1420, no item 1420. Só retomando, tratamos da contemplação infusa no geral. Agora vamos tratar dos graus de oração infusa, ou seja, da quietude, da união plena, da união estática, da união transformante. E para Adolphe Tanqueray, então, há 8 graus de oração, há outros 4 graus: oração vocal, meditação, oração afetiva e oração de simplicidade. A distinção é que a primeira, embora sendo pela graça de Deus, ainda tem um modo humano, então o ser humano tem uma grande iniciativa para ela, também chamado de oração ativa. E o segundo grupo aí, da oração mística, contemplação infusa, que mais? Oração passiva, oração sobrenatural, os termos de Santa Teresa. Claro, para ela sempre havia graça na oração, mas é um modo de oração onde Deus toma posse de nossas potências. E há graus nela. Deus só toma conta totalmente de nossa alma, de nossas potências, na união transformante. Vamos tratar agora da oração de quietude. Nela, Deus só toma posse da vontade, enquanto a inteligência e os sentidos exteriores ficam livres. Interessante notar que esses graus aí, essa descrição bastante psicológica, Santa Teresa e São João da Cruz trouxeram essa explicação aí na primeira pessoa, por assim dizer, Claro, eles certamente vivenciaram tudo isso, Foram grandíssimos santos, chegaram à 7ª morada aí, a união transformante, e eles tiveram o mérito de explicar os graus da oração, a evolução espiritual,
de um modo experimental e muito claro, assim, distinguindo bem os graus, né? Outros autores no passado, claro, sempre tivemos santos de sétima morada aí, né? Desde que Nosso Senhor Jesus Cristo abriu as portas do céu. Bom, claro, né? Nossa Senhora, né? Já era, nem cabe essa distinção aí, ela é até a parte, talvez nem seja, nem devamos falar de sétima morada e Nossa Senhora, porque é algo muito singular, né? E de Nosso Senhor Jesus Cristo nem se fala. Tudo isso para dizer que, enfim, né? A gente coloca o marco de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas já houve alguns santos ali, né? E Nossa Senhora já era completamente santa, né? Mas enfim, só para deixar claro que sempre houve santos de sétima morada, mas a explicação sobre o que é o crescimento subjetivo aí, do que é isso, cresceu sobretudo com São João da Cruz e Santa Teresa. Os outros autores anteriores, até os grandes escolásticos, né, São Tomás de Aquino, São Boaventura, tinham uma perspectiva, por assim dizer, mais objetiva. Eles explicavam o dogma, mas não tinha essa descrição de dentro tão clara. Claro, eles também foram santos de sétima morada, mas foi uma questão do enfoque, né, da exposição, né? E Santa Teresa e São João da Cruz tiveram esses méritos. Bom, então vamos aqui, o Tanqueray 1420, ele, na oração de quietude, ele distingue a quietude árida e suave. Ele vai associar a oração de quietude árida à noite escura dos sentidos de São João da Cruz. E aqui vemos como se harmonizam bem a visão de São João da Cruz e Santa Teresa. Eles têm até uma linguagem, em muitos aspectos, bem diferentes, são personalidades diferentes, né? Temperamentos diferentes, mas na doutrina de fundo estavam bem reunidos. E isso não era tão claro no início, né? Até por essa aparente contradição na abordagem, né? Nessa abordagem tão diferente, mas hoje em dia isso é bastante claro, né? Que um se harmoniza muito bem com o outro. Da quietude árida ou da noite dos sentidos, dissemos que para a contemplação se requer grande pureza de coração. Ora, até mesmo as almas adiantadas estão ainda sujeitas a muitas imperfeições e sentem renascer em si em forma atenuada os 7 pecados capitais. Fiz uma aula, espero colocar aqui em cima, minuto 8 mais ou menos, 8 e meio, sobre os pecados capitais e a noite escura, o livro A Noite Escura, né? São João da Cruz vai explicar que a noite escura tem essa função de purificar das imperfeições mais ocultas do homem. Ninguém melhor descreveu estas provas que São João da Cruz em Noite Escura. Chama as noites porque, ligando a ação divina em certa medida as faculdades sensíveis para a submeter ao espírito, impedindo o espírito de raciocinar, encontra-se este último numa espécie de noite. Por um lado já não pode discorrer como outrora, por outro a luz da contemplação que recebe é tão fraca e tão crucificante que ele se vê mergulhado numa noite escura. Então está recebendo a luz da contemplação, mas ainda é uma luz pequena, ele não consegue distinguir direito e ele já não é capaz de meditar como antes, né? É um dos critérios até a dificuldade da meditação, e por ser uma fase de transição a pessoa sente muito.
Deus de São João da Cruz introduz primeiro a alma na noite sensitiva, a fim de purificar o sentido ou parte inferior, para acomodar, sujeitar e unir ao espírito, isto escurecendo, interdizendo o seu hábito de discorrer. É um estado de alma complexo, uma mistura desconcertante de escuridão e luz, de secura e amor intenso de Deus em estado latente de impotência real e surda, energia que é difícil analisar. Elementos constitutivos desta prova: o primeiro e mais essencial é a contemplação infusa. Então, as pessoas às vezes, inclusive eu mesmo no passado, antes de entender direito, às vezes chama a noite escura qualquer, como posso dizer, né? Qualquer sofrimento em que a pessoa não consegue mais ver a Deus. Mas é importante discernir as coisas aí, né? Porque, sei lá, a pessoa pode sofrer por questões psicológicas, pode ser depressão, inclusive até uma coisa debatida, né? Mesmo em psicólogos católicos, né? Tem o Martinho Chiavari, tem o diagnóstico diferencial, como distinguir as coisas, né? A noite escura da depressão. Santa Teresa e São João da Cruz usavam o termo melancolia, que era mais ou menos, né? Não 100%, mas era o equivalente, por assim dizer, da depressão na época. Tibieza também, a pessoa pode estar apegado ao mundo e por isso ficar entediada. Se é assídia já explicamos antes, né? O nome mais técnico da preguiça. Tem uma comparação aqui de São João da Cruz, que é útil, vou ler a citação: o fogo material aplicando-se ao madeiro, a primeira coisa que faz é começar a secá-lo, lançando-lhe a umidade fora e fazendo-lhe chorar a água que em si tem. Logo vai pondo negro, escuro e feio, ainda de mau cheiro, indo secar pouco a pouco, vai tirando a luz, dançando fora todos os acidentes feios e escuros que tem contrários ao fogo, e finalmente começando a inflamá-lo por fora e a aquentá-lo, vem a transformá-lo em si e pô-lo tão formoso como o mesmo fogo, no qual termo já de parte do madeiro nenhuma ação nem paixão a própria de madeiro, salvo a quantidade e gravidade mais espessa que a do fogo, porque as propriedades do fogo e ações tem em si, porque está seco e seca, está quente e aquenta, está claro e esclarece, está ligeiro muito mais que antes, obrando fogo nele estas propriedades e efeitos. A este mesmo modo, pois, havemos de filosofar acerca desse divino fogo de amor e contemplação, que antes que une e transforme a alma em si, primeiro a purga de todos os acidentes contrários. Continua mais um pouco, mas não leria até o fim. Essa imagem da madeira, do fogo, aí é constante São João da Cruz, porque é o seguinte: está tentando mostrar que a alma, no caso representada pela madeira, eu acho que ele também, salvo engano, ele usa o ferro também, né? Enfim, qualquer material que é aquecido. Então, qualquer material que é aquecido representa a alma, e o fogo a ação de Deus, né? E conforme esse objeto vai sendo consumido pelo fogo, ele vai adquirindo as propriedades de Deus, né? A graça é a participação da natureza divina. Claro, Deus é Deus por essência, né? Mas pela graça participamos da natureza divina, né? Vamos ficando deiformes. Por participação é algo derivado, mas a graça tem esse poder. E quanto maior a graça, maior adquirimos as propriedades do divino fogo. Então, o ferro, que a princípio, geralmente cinza, né? Cor prateada, metálica, ele vai ficando vermelho, incandescente, até amarelo, brilhante. Aí São João da Cruz fala até de ficar leve aqui, né? Que vai se consumindo, vai perdendo. No caso da madeira, né, ele usa os dois. Na madeira perde um pouco da água, né, a madeira ainda tem um pouquinho da umidade,
e vai perdendo a água do pecado, né? Até ficarmos leves e mais semelhantes a Deus. Ele produz a grande aridez, que já foi falado, privação, fica privado de consolação. E fala de como distinguir aqui, né? Já falamos anteriormente, mas sempre bom lembrar dos 3 sinais de São João da Cruz. Não encontra mais gosto nas criaturas, não se encontra mais gosto nas criaturas que em Deus. Até se encontra menos, ao passo que os tíbios que não têm gosto para as coisas divinas têm para as coisas da terra. Então o tíbio vai ficando entediado, mas num sentido diferente aí, porque justamente por causa do apego. E fala da melancolia natural, então tem que tomar cuidado, né? Tem que apresentar os 3 sinais ao mesmo tempo. O segundo é: conserva-se habitualmente a memória de Deus, com solicitude e cuidado penoso, que a pessoa teme não servir bem a Deus. Terceiro, enfim, vê-se a alma na incapacidade de meditar de modo exclusivo, de tal modo que, se o quer fazer, fica estéril o esforço. E é aquele negócio, né? A pessoa só consegue se concentrar de uma maneira muito discreta na presença de Deus, e isso causa bastante sofrimento, porque não é tão claro que ela está na presença de Deus, mas dá para ver ali que ela está se orientando a Deus, todos os seus esforços são para Ele. A esta aridez, aí já é o 1425, outro ponto, a esta aridez junta-se uma necessidade dolorosa e persistente de união mais íntima com Deus. Então a pessoa tem essa fome de buscar mais a Deus. As provações que acompanham esta primeira noite: horríveis tentações contra a fé, contra a esperança, às vezes até acredita em desespero acredita não, né? É tentado a pensar no desespero da salvação, contra a castidade, imagens muito vivas e pesadas, contra a paciência, começa a se sentir inclinado a murmurar contra os outros, e muito escrúpulo. Então já tivemos 2 aulas de escrúpulo. Escrúpulo pode vir da noite escura também, né? Do progresso espiritual. Então muito cuidado aí de querer combater o escrúpulo a todo custo aí, né? E também aprovações externas, né, por parte dos homens. Na providência de Deus, Deus permite não só provações interiores, psicológicas, mas os homens começam a nos perseguir. Então os incrédulos aumentam os ataques, superiores, amigos que não compreendem a pessoa nesse estado, e até às vezes o diretor, né, que acha que a pessoa está tíbia, enfim, né, Deus permite essa aprovação. Mas sempre lembrando, né, quanto a superior, diretor, continuar a obedecer mesmo nesse estado, mesmo que eles pareçam não compreender. Porque o importante é o sacrifício da vontade, que vai ser premiado com a graça de Deus, né? Então a pessoa se submete ao superior e vai aumentando sua graça, né? Não é muitas pessoas pensam que é uma questão física, por assim dizer, né? Que eles vão te guiar e dar a resposta, né? Tem esse aspecto, né? Mas ele não é o principal, né? A questão é da graça mesmo, né? Você sacrifica a vontade a Deus na pessoa do superior, do diretor espiritual, e aí vem o progresso espiritual, né? Então, se eles estiverem falando besteira, né, que não seja pecado, né? É mais errando quanto a você aí, né? E continuar a obedecer, enfim, né? Você vai ser premiado aí por esse esforço, né? Aconteceu muito com Santa Teresa. Ela tinha visões e muitos confessores dela falavam: não, isso daí é mentira do diabo, não sei o que lá, né?
ela se esforçava realmente para crer naquilo lá e foi premiada por Deus por causa disso, né? E depois ela viu e teve certeza que as visões eram verdadeiras, né? Mas Deus queria essa submissão ao diretor, né? Enfim, né, ela progrediu na vida espiritual, né? Um grande dispensa até comentários, né? Santa Teresa, uma das maiores da história da Igreja. Utilidades dessa purificação: conhecimento experimental de si mesmo e de suas misérias. Conhecimento de Deus se torna mais puro e verdadeiro. Não buscar tanto vantagens sensíveis ou espirituais secundárias, né? Porque tem várias graças que, sei lá, né? Crescer no conhecimento da fé, né? Mas só por acumular e não ordenado a Deus. Então a pessoa vai se purificando, né? A pessoa ama a Deus por Ele mesmo, pelo que Ele é, e não por qualquer benefício secundário que possa ter, né? Eu não quero dizer, eu não queria usar a palavra desinteressado, porque isso pode levar a alguma confusão, né? Porque tem um desinteressado tão puro assim que nem faz sentido, né? Tem um interesse, entre aspas, em algum sentido, né, em alguma acepção, interesse em Deus. Você ama Deus, quer estar na presença de Deus. E não há nada de errado com isso. O desinteressado é das coisas secundárias, né? É que tem uns autores aí que, salvo engano, foi até o caso dos quietistas, né? Até um grupo reprovado pela igreja aí que você nem podia desejar a salvação, né? Você tinha que fazer a vontade de Deus, tinha que ser algo tão desinteressado que acabava incorrendo em várias desordens, né? Mas não, né? Não é nesse sentido aí, né? O desinteressado não é só de coisas mais secundárias, como eu falei, né? A humildade e sobriedade espiritual, né, aumenta o temor no trato com Deus. Os vícios espirituais, como já falamos na aula da noite escura, vão sendo purificados. E nessas aridezes Deus vai misturando consolações espirituais. Então não é direto assim, às vezes tem alguns momentos de consolação. E também para ter algum descanso. E como proceder durante essa prova? O diretor das almas que passam por essa prova deve mostrar-se cheio de bondade e de dedicação para com elas, esclarecê-las e consolá-las, dizendo-lhes explicitamente que é uma provação purificadora, que dela sairão melhores, mais puras, mais humildes, mais confirmadas nas virtudes, mais agradáveis a Deus. Observação: não necessariamente falar que está na noite escura, nada disso. Já vi bons diretores espirituais, padres lá alguns da Santa Cruz, né? Não conversei com todos, lá no Mosteiro de Santa Cruz de Anápolis, muito bom. Eles não gostavam tanto dessa coisa da alma ficar se avaliando em que grau de oração está, né? Um deles até me falou: a oração é um mistério. E outro também, ao menos dois me falaram disso, né? Também tinha uma certa reserva aí sobre a obsessão das pessoas ficarem se perguntando: em qual morada estou, qual que é meu grau de oração. Não pensar nisso, porque isso daí pode gerar vaidade, né? Então, claro, mesmo que você não aborde diretamente aqui o tema das 7 moradas, dos graus de oração, não sei o que lá, etc. Faz parte da cultura espiritual, você vai ter meios de lidar com algumas situações, né? Você não precisa saber exatamente seu grau para tirar proveito disso, né? Você pode se considerar o pior pecador do mundo e entender que a provação
é para o seu progresso espiritual. Então, focar nisso. A aprovação de Deus é para meu próprio bem. E você vê nesses casos aí, vai conseguir, vai ter algum, como posso dizer, né? Vai saber lidar com as situações, né? No, por meio de analogias, né? Não vai ser exatamente a mesma situação. Aliás, mesmo na vida dos santos aí, cada santo é muito singular, né? Acho que até Santa Teresa deixa entender isso, né? Cada morada aí tem claro, né? Tem alguma coisa de semelhante, né? Mas cada pessoa vive de um modo diferente, né? Então sempre há alguma peculiaridade, né? E é preciso ter prudência para saber aplicar na prática e saber distinguir as coisas. Mas enfim, é sempre bom ter essa cultura espiritual, mas por outro lado ter esse cuidado de se manter sempre humilde. Disposição principal que deve inculcar, falando do diretor espiritual, é a entrega total nas mãos de Deus. É necessário beijar a mão que nos fere. Reconhecendo que temos merecido bem essas provações. Então, fazer atos de humildade é uma boa ideia. Falar, Senhor, eu mereço pelos meus pecados essa aprovação aí, né? E sempre focar aí no progresso que você vai ter se passar por isso, né? Se unir a nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, contudo, não como eu quero, senão como vós quereis. Então, se unir a nosso Senhor Jesus Cristo e até repetir a ejaculatória, Senhor, a tua vontade, não a minha. Preciso, além disso, apesar da secura, perseverar na oração em união com Cristo, Senhor nosso, que, não obstante essa agonia, continuava a orar. Factus in agonia prolixius orabit. Fez na sua agonia a oração ainda mais frequente. Prolixius tem uma acepção negativa em português, no latim não necessariamente, né? Rezava com mais insistência. Porque essa daí é uma tentação muito perigosa dessa etapa. A pessoa não vê fruto na oração, parece que não está acontecendo nada, mas a pessoa deve insistir. E pior, às vezes essa oração é acompanhada de tentações fortíssimas, seja contra a castidade, seja de blasfêmia, enfim, né? Então a pessoa deve continuar rezando. Essa é uma das principais tentações dessa etapa, abandonar a oração. Mas não deve querer voltar à meditação discursiva. Se a pessoa está conseguindo rezar de maneira mais simples, tentar só se colocar na presença de Deus aí, né, de maneira mais simples e confiar em Deus, né? Claro, né, já discutimos um pouco isso, né? Há até uma frase de São Francisco de Sales trazida pelo Tanqueray, que fala, que ele fala Santa Joana de Chantal, fala que tem muita suspeita dessa ideia de não preparar nenhum ponto sequer da meditação, né? Claro, né, se você tem a rotina da meditação, tente começá-la. Provavelmente não vai dar nenhum resultado aí, né, de fazer como você quer, né, nesse sentido que não vai dar certo, mas você vai ver que você está na presença de Deus, né? Então, sempre marque a sua meditação ali naquele momento, insista nela e claro, né, você não vai conseguir discorrer, mas enfim, né, você prepara o ponto ali e você rapidamente vai se sentir unido a Deus de uma maneira não discursiva, assim, né, de uma maneira mais discreta. Você vai buscar essa presença de Deus e aí você tenta contemplar aí, né? Claro, né, como falamos, a contemplação infusa é dom totalmente gratuito de Deus, mas tentar a oração de simplicidade, né, que é mais acessível, e possivelmente Deus virá
com a quietude, né? Se for da vontade dele, né? Então se predispor aí dessa maneira. Quanto às virtudes, é evidente que é preciso continuar a cultivá-las, particularmente as que correspondem a esse estado: humildade, renúncia, paciência e caridade para com o próximo. A duração da prova varia conforme os desígnios de Deus e o grau de união a que ele destina a alma e o menor número de imperfeições que restam purificar. Então, quem teve pecados na vida passada tem provas bem duras. São Charles de Foucault teve noite escura horrível. Ele foi ateu na juventude, se converteu para a maior glória de Deus, né? E deu esse belíssimo testemunho aí de que é possível ser santo mesmo após essa queda aí. Mas teve uma noite escura muito severa. E a prova pode variar, né? Claro, né, tem alguns momentos de consolação, não é que é direto. Aí traz na nota aqui, né? Vou até citar para vocês. O cardeal Bona via o que está meio apagado, Compende Adeum, enfim, né? O livro do cardeal Bona sobre vida espiritual diz que São Francisco de Assis passou 2 anos nestas provações purificadoras. Santa Teresa, 18. A Beata Clara de Montefalco, 15. Santa Catarina de Bolonha, 5. Santa Madalena de Pazzi, 5 anos primeiro e depois outros 16. O venerável Baltazar Álvares, 16. Estes números compreendem sem dúvida a duração das 2 noites, são geralmente separadas por um intervalo notável de doces consolações. Então é preciso paciência aí, que a coisa tende a ser bem longa. É claro, né? Na vida espiritual a gente vê o caso de São Francisco aí, 2 anos, relativamente pouco, né? Mas para as pessoas que são precipitadas hoje em dia não sabem esperar uma eternidade, né? E sem dúvida alguma, né? Como é grande o sofrimento, aí vai parecer ainda maior. Da quietude suave para esse estado e para os seguintes utilizaremos sobretudo as obras de Santa Teresa. Antes, São João da Cruz tratou mais de maneira mais ampla. Fala que é quarta morada, a oração dos gostos divinos, porque é a primeira em que a alma se dá conta da presença de Deus por um certo gosto espiritual. Na sua vida, chama-lhe oração de quietude e explica pela segunda maneira de rezar. Outros lhe dão o nome de oração de silêncio, precisamente porque cessa a alma de discorrer. Essa oração tem 3 fases distintas: o recolhimento passivo, que é prepara a quietude propriamente dita, o som das potências. O recolhimento passivo, natureza. Este recolhimento é assim chamado como distinguir do recolhimento ativo, que se adquirir pelos nossos próprios esforços, ajudados pela graça. Então, é basicamente aquela distinção da oração ativa, passiva, contemplação adquirida, infusa. São distinções análogas. E seguir aqui, né? O modo de proceder. Este favor é geralmente o prelúdio da oração de quietude, pode contudo não ser mais que transitório, como sucede em certas ocasiões em que a alma está mais fervorosa, como por exemplo no momento de uma tomada de hábito, dos votos de uma ordenação, de onde se inferem conclusões práticas. Então está falando que acontece em momentos solenes da vida da pessoa, né, mais provável. Aqui falou tomada de votos, ordenação. Eu acrescentaria comunhão também, se a pessoa vai ter... Se a gente fizesse uma análise dos santos, onde é que eles têm geralmente a oração contemplativa aí, na maioria dos casos vai ser comungando.
Então, comungar bem é realmente uma coisa que faz a pessoa progredir muito na vida espiritual. Mas fazer voto religioso no caso, se ordenar padre também, crisma, eu acho que é razoável colocar, não é dito aqui, mas é um momento apropriado. São momentos em que a alma está mais disposta a receber a contemplação. Uh, É, bom, vou citar do recolhimento aqui, né? Mencionar a citação de Santa Teresa para tentar explicar um pouco esse recolhimento. E como bom pastor, com um silvo tão suave que quase não percebem eles mesmos, faz que conheçam sua voz e que não andem tão perdidos, senão que se torne a sua morada. E tem tanta força esse silvo do pastor que desampara as coisas exteriores e que estavam enviados e agora se metem no castelo. Parece-me que nunca o dei a entender como agora. Então essa imagem aí do subiu do pastor, enfim, o barulho que faz para chamar suas ovelhas e a alma se liga, né? Realmente é uma coisa ainda muito distante, né? Só quem já passou por isso que vai entender, né? Mas dá um clique assim, um estalar que a alma se conecta a Deus aí de uma maneira diferente e, e passa a estar em recolhimento. Se Deus nos mergulha, em modo de proceder, nos mergulha nesse recolhimento, havemos de impedir suavemente o entendimento de escorrer, mas sem fazer o esforço de suspender. E é o seguinte, então, né? Como é uma contemplação infusa, mas por outro lado, não é total, somente a vontade está tomada por Deus, a inteligência ainda está livre, os sentidos interiores e exteriores. A alma, nesse grau de contemplação infusa, que é o mais baixo aqui, né, nos graus, né, claro, já é uma grande graça, né, a pessoa então é tentada a discorrer, né? Sente aquilo lá e quer formar palavras, enfim, né? Discorrer muito, se cansar. Não, ela deve simplesmente silenciar e tentar usufruir dessa presença de Deus. É uma simplificação ainda maior em relação à oração de simplicidade, né? Uma sugestão prática não mencionou aqui no capítulo, mas de diretores espirituais, né? De autores da vida espiritual, na quietude aí, né, como em outras, até mesmo serve para oração afetiva, oração de simplicidade, né, sustentá-la com jaculatórias, né, então você busca a presença de Deus, né, claro, você sempre corre o risco de dispersar, né, enfim, né, acabar com a oração, mas para sustentar essa presença de Deus, lançar algumas jaculatórias aí, né? Então, creio que isso se estende à oração da quietude aí, né? Você está com vontade fixa em Deus, assim, com aquele recolhimento e vem a imaginação, a inteligência quer discorrer, enfim, né? Santa Teresa chama a imaginação de louca da casa, e lançar de vez em quando algumas palavras para não deixar essas potências aí tomarem conta, né? A quietude propriamente dita, né? Nesta oração a parte superior da alma, inteligência e vontade é tomada por Deus, que lhe faz gostar suavíssimo repouso com a mais viva alegria de sua presença. Mais o entendimento ou potência de raciocinar, a memória e a imaginação ficam livres. E são por vezes uma fonte de distrações. Agora é engraçado, né? Justo na hora de falar a gente percebe algumas coisas que deveria explicar e não são fáceis. Ele fala que a parte superior da alma, inteligência e vontade é tomada por Deus, mas o entendimento não.
É difícil de entender aqui. Parece que inteligência é dita talvez da simples apreensão, ao passo que o entendimento aqui é entendido como potência de raciocinar, mas o entendimento, potência de raciocinar, como está dito aqui. Então a pessoa tem a inteligência de um modo tomada por Deus, mas a operação do raciocínio ainda não, né? Não tinha me alertado para isso quando eu revisei o conteúdo aqui, né? É realmente algo que me pegou de surpresa aqui, né? Mas enfim, né? Seguramente a vontade na quietude está na posse de Deus. Eis como Santa Teresa explica o caráter sobrenatural desta oração e a maneira como a vontade é tomada por Deus. Veja a coisa sobrenatural e que nós mesmos não podemos procurar por diligências que façamos, porque é pôr-se a alma em paz, ou por melhor dizê-la, pô-la ao Senhor com sua presença, como fez ao justo Simeão, porque todas as potências se sossegam. Entende a alma por uma maneira muito fora de entender com sentidos exteriores que está muito perto de seu Deus, que com um pouquinho mais chegará a estar feita uma mesma coisa com ele por união. Segue aqui, a vontade é aqui a cativa, e se alguma pena pode ter, estão assim, é ver que há de tornar a ter a liberdade. Então destaca sobretudo a vontade presa a Deus. E ainda acrescenta, na verdade ficou um pouco confuso o que é citação da santa, o que é explicação do autor, né? Mas enfim, isso daí de qualquer modo está traduzindo a ideia da santa. Talvez tenha tido um erro tipográfico aqui no parágrafo acima, enfim, ficou um pouco estranho aqui. Como só a vontade cativa pode extraviar-se, as outras duas potências acrescenta a santa. As outras duas potências ajudam a vontade para que se vá fazendo hábil para gozar de tanto bem, posto que algumas vezes, ainda estando unida, a vontade sucede de desajudarem-se muito, mas então não faça caso dela, se não esteja em seu gozo e quietude. Vai falar que a imaginação e a inteligência, principalmente o raciocínio, aí vão tentar se dispersar, mas fazer pouco caso delas, tentar se concentrar nesse gozo da vontade. A alegria espiritual produzida na quietude é muito diferente da que se goza na oração ativa. Tem o termo aqui que a santa usa, eu vou até mencionar aqui, é útil para a obra dela. É o que Santa Teresa explica comparando os gostos divinos produzidos pela contemplação com os contentamentos ou consolações na oração ativa. Há duas diferenças provenientes da origem dos efeitos. Os gostos divinos vêm diretamente da ação de Deus, ao passo que os contentamentos vêm de nossa atividade auxiliada pela graça. Então, uma maneira de distinguir psicologicamente as duas coisas que a santa vai tentar explicar. Para o dar a compreender, serve-se a santa da comparação dos dois tanques. Um é alimentado por um aqueduto que traz as águas de longe, a água entra nele com ruído. É a imagem das consolações que se gostam na oração ativa. O outro alimentado por um manancial que brota do mesmo fundo e se enche sem ruído algum. A imagem da contemplação em que a água da consolação corre do mais íntimo da nossa alma com grandíssima paz, tranquilidade e suavidade. Claro, né? É uma coisa muito difícil de explicar. A santa está se esforçando bastante para fazer uma imagem aqui, como já falamos antes. Só quem teve isso vai entender realmente e de maneira mais profunda, né? Mas o que ela está tentando explicar aqui que a ativa é algo que vem de fora, né? E ao passo que a de Deus é algo que vem de dentro, do mais profundo da alma. Então a pessoa sente essa diferença, né? Tem essa pequena distinção, né? E por ser algo que vem de dentro do nosso íntimo, ajudado por Deus, também
produz um grande contentamento, paz e serenidade, né? Por ser facilitado pela graça de Deus. Ele fala que a causa principal desta alegria é a presença de Deus sentida. Ele fala que aumenta as virtudes, que isso daí é importante. Ele fala que geralmente ocorre quem já meditou muito e já passou pela noite escura da alma. O tempo, às vezes, diz que pode ser um tempo de Ave Maria, de uma Ave Maria, depois vai aumentando, a tendência é aumentar. Ele pode alternar com a quietude árida, então pode ter essa quietude mais saborosa, mais às vezes alternar com a noite escura dos sentidos. Formas e variedades, não sei se é tão útil que falar, não é tão relevante falar aqui no momento, né, que estamos tentando resumir. Bom, na quietude silenciosa contempla a alma Deus no silêncio cheio de amor afogado de admiração. Às vezes a alma não podendo já conter o amor expande-se numa ardente súplica, é a quietude orante. E há casos, em terceiro lugar, que a quietude se torna operante, quando a quietude de Santa Teresa é profunda e de longa duração. Como sua vontade está cativa, ficam as outras faculdades livres para se ocuparem do serviço de Deus. Então, no caso, no primeiro, a pessoa só sente a presença de Deus e se fixa nela. Ao orante, a pessoa começa a produzir, enfim, né, algumas elevações, assim, né, algumas frases a Deus, né, alguns pedidos, assim, começa a formular a sua oração, né. E na operante a pessoa leva essa oração para o seu serviço aí, né, é possível também. Sono das potências, terceira fase da quietude de uma forma mais elevada que prepara para a união plena das faculdades interiores. Vai dizer Santa Teresa na sua vida: ora, pois sucede muitas vezes esta maneira de união, quero dizer que colhe Deus à vontade ainda entendimento, a meu parecer, porque não discorre, senão que está ocupado gozando de Deus, como quem está olhando e vê tanto que não sabe para onde olhar. A memória fica livre junto com a imaginação, deve ser. Ela, como se vê só, é para louvar a Deus, a ela. É para louvar a Deus a guerra que dá, e como procura desassossegar tudo. A mim cansada me tem, aborrecida tem, muitas vezes suplica ao Senhor, se tanto me há de estorvar, matire nesses tempos. Como entendimento não ajuda pouco nem muito. Então está falando que as potências atrapalham, mas isso daí ajuda a aumentar os méritos, né? A pessoa vai combatendo ali, isso daí vai aumentando a glória de Deus. O último remédio que encontrei é que não se faça caso dela mais que de um louco, senão deixá-la com a sua teima que só Deus pode tirar. Então Deus, gradualmente, né, conforme ele achar conveniente no momento certo, vai fazer que todas as potências silenciem. Como proceder na oração de quietude? A disposição geral que deve ser de entrega a Deus. Não deve, pois, a alma fazer esforço para se colocar nesse estado, porque a pessoa pode simular aí a quietude aí, né? E isso pode ser negativo, porque ela vai parar de rezar efetivamente, né? Então, se a pessoa estava tirando frutos com a meditação, e se ela passa a tentar simular a quietude, aí ela não vai alcançar, porque é dom de Deus, é um dom gratuito, e não usufruir o máximo possível da meditação. Então acho que a estratégia mais segura, a pessoa prepara a sua meditação, vai lá, começa a meditar, e quando sente um toque diferente, deixa tudo e vai para a contemplação. E ficar atento então à graça de Deus. Se somos inclinados a fazer atos, os afetos brotam como de nascente, oremos suavemente, sem ruído de palavras, mas com grande desejo de ser escutados.
Se o entendimento e a imaginação divagam, não se inquiete a alma com isso, nem se põe a correr atrás deles. Fixe à vontade a gozar do favor que lhe é concedido como prudente abelha no fundo de seu retiro. Então, o silêncio, enfim, né, esse tipo de coisa, e não tentar simular a quietude e esperar a vontade de Deus, né? E já falamos anteriormente, né, sempre trabalhar as virtudes, esse tipo de coisa, né? Oração de união plena, né? Esta oração que corresponde à quinta morada chama-se de união simples ou de união plena das faculdades interiores, porque a alma unida a Deus não somente pela vontade, mas ainda por todas as faculdades interiores. É, pois, mais perfeita que a oração de quietude. Irmãos, eu queria fazer no máximo esse vídeo de 1 hora, estamos em 50 minutos. Vou dar uma corrida aqui e terminar a parte do tanque ré. Vamos ter a oportunidade de retomar. É um pouco isso, Coroa e o Marim. Seus caracteres essenciais são em número de 2, a suspensão de todas as potências, a certeza absoluta de que Deus está presente na alma. Sobre isso daí da certeza absoluta, é algo até teologicamente difícil. Na minha interpretação é o seguinte: bom, o primeiro problema é que o Concílio de Trento diz que não temos certeza se temos ou não a graça de Deus. A razão teológica diz que a vontade é uma potência cega e a graça santificante, né, a caridade, sendo essa elevação da vontade, não podemos ter certeza dela. Diferente é da fé. Se temos fé, conhecemos com certeza que temos fé em Deus, mas da caridade não. Não sabemos se estamos em estado de graça ou não. E vem então essa afirmação que é tirada de Santa Teresa, né? Ela fala na quinta morada, a certeza que Deus está presente na alma. Qual que é a minha interpretação para conciliar as duas coisas? Em minha opinião, temos certeza sim de que Deus está na alma, mas não sabemos se é em estado de graça. Claro, estou falando de certeza absoluta. Temos certeza absoluta da presença de Deus, como dito pela Santa. Não temos certeza absoluta de que estamos em estado de graça, né, para preservar o que foi dito pelo Concílio de Trento. E que mais? Então é isso, né? Isso daí para mim seria a solução para coadunar as duas coisas, né? Só sabemos se estamos em estado de graça com certeza por revelação privada. Isso é quanto à certeza absoluta, e não certeza provável, né? Porque, claro, né, podemos ter bastante razoabilidade, um alto grau de probabilidade que estamos em estado de graça, né? Senão não comungaríamos. Não temos certeza de estarmos em estado de graça, mas temos o conhecimento suficiente para isso, né? Nós julgamos que mais provavelmente estamos em estado de graça e por isso comungamos. E claro, né, a pessoa provavelmente lá na quinta morada, até já com uma certa trégua da noite escura, tem bastante segurança aí de que está em estado de graça, né? Mas ao meu ver essa daí não é uma certeza absoluta, né? Mas ainda assim uma certeza de que Deus passou em sua alma, né? Então essa é a minha maneira de solucionar o problema. O Tanqueray não aborda aqui. Então a pessoa, ausência de distração, ausência de fadiga e uma abundância de alegria extraordinária, né? Então, se a inteligência e as potências interiores estão tomadas por Deus, não vai se distrair, né? A união estática disposória espiritual, e por Deus tomar conta de tudo da alma, nem tem
muito o que fazer, né? Ao menos não durante a oração, né? Já que Deus está tomando conta ali, né? Claro, né? No geral da vida, a pessoa continuar a progredir na virtude, obediência ao diretor espiritual, esse tipo de coisa. União estática, forma suave e dolorosa. A palavra êxtase não implica necessariamente o fenômeno da levitação. Já discutimos, acho que bastante isso no curso, né? Há fenômenos extraordinários que acompanham a vida espiritual, como a levitação mencionada aqui. O êxtase foi muito confundido com isso, mas a união estática, como vamos ver, né, nesse esquema psicológico aí de quais potências são tomadas pelo Senhor, no êxtase até os sentidos exteriores são tomados por Deus. Então a pessoa nem sabe o que está acontecendo ao seu redor quando tem o êxtase. Mas ela pode ter isso de maneira discreta no seu banco sem que ninguém perceba, né? Não precisa levitar nem fazer nada que chame a atenção. É uma maneira de discernir esse êxtase de outra coisa que os santos levam em consideração, os diretores espirituais, se a pessoa nesse estado obedece, né? Então a pessoa não escuta nada, mas ela escuta a voz do superior. Então esse foi um critério interessante aí que foi usado ao longo da história, né? Então se a pessoa é uma religiosa, está no convento, se for um êxtase autêntico e não, sei lá, pode estar possuída pelo demônio, Deus nos livre, mas é uma possibilidade, ou até está passando por um transtorno mental, é possível, um surto psicótico aí, às vezes pode causar confusão. Então a pessoa está no êxtase lá e então o diretor espiritual fala, não, agora eu quero que você saia do êxtase e fale comigo, e a pessoa sai na hora. É um critério aí que foi muito usado ao longo da história, né? Preservar a obediência, né? E a humildade. Então já falamos o essencial, né? Que até os sentidos exteriores são tomados por Deus aí, né? Um ponto aqui interessante, questiona-se se até a liberdade é suspensa. Responde-se comumente com São Tomás Soares, Santa Teresa Álvares de Paz, que a liberdade permanece e que por conseguinte a alma pode merecer no êxtase. É livremente de fato que a alma recebe os favores espirituais que então lhe são dados. Então a pessoa pode merecer nesse estado? É uma boa pergunta que se coloca. O que mais? Também no êxtase aí, né, na união estática, muitas vezes, tanto é que o autor dividiu em dois aqui, né? Uma mais saborosa, um êxtase mais saboroso e um mais doloroso, crucificante. A noite escura da alma. Aí a coisa fica realmente feia, assim, né? Geralmente o santo, né? Podemos chamar a pessoa de santa nesse estado. Começa a ser tentada fortemente a não acreditar mais em Deus, que está condenada. E, enfim, né? As tentações aí são muito maiores e a dor nesse estado aí não pode ser descrita, né? Noite do Espírito. E essa purificação, né? Aí vai ser a última purificação que a alma vai sofrer, ou pelo menos grande purificação, né? Já que a sétima morada não impede os pecados veniais, mas a pessoa ainda tem alguns apegos mais profundos lá no fundo da alma. Às vezes rezava, sei lá, tinha contemplação e se envaidecia um pouco por isso, né? Aí
Eu vou até citar aqui o que o autor fala. Afeições e hábitos imperfeitos são como raízes que ficam no espírito, lá onde purificação do sentido não pôde penetrar, por exemplo, amizades algum tanto vivas demais, que é portanto necessário desarregar. Numa certa fraqueza de espírito e betudo mentes que o torna sujeito às distrações e ao derramamento do espírito para o exterior. Ora, essas fraquezas são incompatíveis com a união perfeita. Atuais, um certo orgulho, uma vã complacência em si mesmo proveniente das consolações espirituais abundantes que se recebem. Este sentimento o conduz às vezes à ilusão e faz-nos tomar falsas visões e profecias como realidades. Em Deus também, na sexta morada, quando a pessoa está tendo êxtases, tem visões do demônio aí, realmente tentações mais fortes aí. Até para promover aí esse discernimento aí da pessoa nessa última grande purificação da alma, né, para ela buscar o que realmente importa, né, se desapegar aí, às vezes de alguma visão que teve, né, já que é mais comum quem chegar na sexta morada ter uma ou outra visão, né, a pessoa às vezes sente orgulho daquilo, algum orgulho, e Deus vem e purifica, às vezes por meios exteriores, né, análogo ao que foi a primeira noite escura. Também há perseguições das pessoas de fora, né? Aqui também há muita perseguição do demônio, como falei, até com falsas visões. Enfim, muitas coisas acontecem. E vai ter a união transformante, né? E os principais caracteres são intimidade, serenidade e indissolubilidade. Então a principal distinção com o outro, com a união estática, né, que seguimos nesse esquema aí, né, da união, que Deus toma posse da vontade na quietude, que Deus toma posse dos sentidos interiores da inteligência na união plena, que Deus toma conta dos sentidos exteriores na união estática, na união transformante, aí, na sétima morada. Aí, Deus tomou posse de tudo, mas de maneira permanente. Na união estática é de forma transeunte, de forma transitória, e a pessoa também, por ser uma fase de transição, até por isso é bastante dolorosa, né? A pessoa fica perplexa e sofre bastante. Mas na união transformante, Deus toma posse da pessoa permanentemente, né? É claro, é até difícil explicar, né? Mas pode haver um ou outro pecado venial, né? Mas é uma posse habitual de Deus, né? Na união estática, eventualmente a pessoa, sei lá, pode andar para trás e Deus nos livre, mas pode até cair em pecado mortal e ir para o inferno, né? Tem um autor até cita aqui, né, o Tanqueray, a questão da confirmação na graça, tem de São João da Cruz, a visão de São João da Cruz e Santa Teresa. São João da Cruz acredita na confirmação da graça, ou seja, quem chega na sétima morada, na oração de união transformante, não comete mais pecado mortal e, portanto, tem a salvação segura. Já Santa Teresa crê que não. E o Tanqueray fica com Santa Teresa, até por parecer mais fácil de harmonizar com o que foi dito pelo Concílio de Trento, né? Até por, mais ou menos, pelo que falamos, uma coisa está ligada à outra, né? Ninguém tem certeza de estar na graça. Ninguém tem certeza de estar na graça santificante, né? E também ninguém tem certeza de ter sido salvo, né? Eu acho que a visão de São João da Cruz, eu tenho a sensação, né, não sou uma pessoa erudita para afirmar isso com segurança, estou tentando conectar aqui o cabo no notebook. Eu acho que essa opinião se tornou majoritária. O Roio Marinho está do lado de São João da Cruz nesse caso.
O Tanqueray ficou do lado de Santa Teresa. E pesa muito, acho que Santa Teresa foi pressionada, né? De certa maneira, ela foi para a Inquisição, né? É, então ela, claro, né? Mas ela temia muito ser contra a igreja, né? Armaram contra ela, né? Esse tipo de coisa, né? Estava ressabiada, como dizem umas pessoas aqui da minha terra. Então ela julgou que não havia confirmação na graça, né? Mas São João da Cruz defendeu isso mesmo, né? E se por um lado o cânon de Trento, por outro, é um pouco estranho, né? Chegar à perfeição nesta vida, à plena união com Deus e não estar confirmado na graça, né? Quanto ao problema levantado aí, né? Qual que é a minha solução, a minha visão, né? Que você está confirmado na graça, mas objetivamente, não, não necessariamente você tem a certeza subjetiva disso, né? E é sobretudo disso que versa o Concílio de Trento, né? Ninguém tem certeza da própria salvação. Então acho que essa é a maneira de resolver o problema aí, né? E por isso podemos ficar com São João da Cruz. A pessoa pode estar confirmada na graça e não saber disso, né? Até pelo que falamos, né? Ninguém tem certeza de estar na graça santificante. A vontade é uma potência cega, né? Vai explicar Santo Tomás de Aquino. Então acho que essa é a maneira de explicar a coisa. E eu também estou do lado de São João da Cruz, né? Eu acho que Santa Teresa foi pressionada. E claro, né, é difícil escolher entre os dois, né? Os dois foram grandes santos. Santa Teresa, doutora da igreja, né? É até difícil, né? Mas São João da Cruz também era um grande teólogo, assim. Tem esse a mais ainda de ter tido uma formação teológica aí, né? Eu prefiro ficar com ele nessa, então acho que a confirmação na graça, sim. Bom, então é isso, meus caros, muito obrigado pela paciência, até a próxima, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém.